E aí pessoal, tudo bom? Seguinte, vou começar uma série aqui com 21 fórmulas que eu já usei no trabalho. E por que eu vou fazer essa série? Porque eu vou colocar aqui fórmulas que realmente a gente utiliza. Eu não vou colocar fórmula só para você aprender que você precisa fazer aquela fórmula, não. Então, é uma série aí de 21 fórmulas, vou tentar postar uma por dia. E segue comigo aí. Se você não entende nada de fórmula, eu vou passar aqui a primeira etapa para que você já seja nivelado para a gente conseguir seguir adiante, tá ok? O que são fórmulas? Uma fórmula efetua cálculos ou outras ações nos dados da planilha. Uma fórmula sempre começa com um sinal de igual, que pode ser acompanhado por números, operadores matemáticos como sinais de mais ou menos, e funções que realmente podem aumentar o poder de uma fórmula. As partes de uma fórmula. Uma fórmula também pode conter quaisquer um dos itens a seguir, ou todos eles, funções, referências, operadores e constantes. Funções. A função π, ela vai retornar o valor de π. Então, quando eu digito igual π, está me retornando o valor de π dentro dessa fórmula. Referências. A2, retorna o valor da célula 2. Então, se você chegar lá na célula A2 e tiver escrito o número 5, A2 corresponde a 5. E se você ficar um pouquinho perdido aqui nessa aula, você pode verificar a aula que eu fiz de células, linhas e colunas. A primeira aula eu explico exatamente sobre como funciona o Excel e eu vou seguindo um cronograma lógico de 4 aulas onde você vai conseguir interpretar bem isso aqui que eu estou querendo te dizer. As constantes são números ou valores de textos inseridos diretamente em uma fórmula como, por exemplo, o número 2. Então aqui poderia ser o número 8, o número 9, o número 25. E os operadores, no caso aqui o circunflexo, que ele eleva o número à potência. Ou seja, deixa eu ver aqui se na calculadora eu tenho como te mostrar isso. Seria isso aqui, ó. Exemplo. X elevado ao quadrado. Se eu quiser fazer isso, eu vou ter que usar isso aqui e o 2 na frente. Fechado? Então, dentro de uma fórmula, eu posso ter vários itens. Aqui eu vou começar a explicar para você o que significa cada um daqueles itens para a gente entender melhor. Uma constante é o valor não calculado. Ele sempre vai permanecer o mesmo. Por exemplo, igual 30 mais 70 mais 110. Não importa, sempre vai dar o mesmo resultado. O que quer que seja que eu faça na planilha. Porque eu digitei dentro da fórmula um valor fixo. O resultado se alterará apenas se você modificar a fórmula. Ou seja, eu tenho que entrar na fórmula e mudar aqui de 30 para 32, 70 para 75, 110 para 100. Tipos de operadores. Há 4 diferentes tipos de operadores de cálculo. Aritmético, de comparação, de concatenação de texto e de referência. Operadores aritméticos. Sinal de mais, sinal de menos, subtração, asterisco para multiplicar, sinal de divisão é a barrinha, sinal de porcentagem, sinal de potência. Aqui é interessante você entender que quando eu coloco A1, o circunflexo e o 2, eu estou querendo dizer x ao quadrado, tá ok? Operadores de comparação. Sinal de igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Sinal de diferente, ou não é igual a. Né? A1 não é igual a B1, ou A1 é diferente de B1. A1 igual a B1. A1 menor que B1. Operações de concatenar texto. E comercial, ele conecta, ou seja, ele junta, concatena dois valores para virar um só. Inclusive, concatenar, que significa juntar, tem uma fórmula chamada concatenar e a gente vai ver ela por aqui. Exemplo, você pode juntar a palavra norte e um tracinho e a palavra sul. O resultado vai ser isso aqui, norte-sul. Então, sem mais delongas, passado para vocês o que significa as fórmulas ali, o que cada coisinha faz. Vamos tentar destrinchar uma fórmula e eu coloquei como fórmula número 1 igual soma, porque eu acredito que em todas as empresas é a fórmula que você vai mais utilizar, com toda certeza, para gerar os números para alguém.
Simplesmente essa fórmula mais utilizada no Excel, meu ponto de vista, de quem trabalha e eu aplico o Excel há mais de 9 anos. Sem essa fórmula, eu não sei o que seria do Excel, já que o mínimo que precisamos dele é um resultado de soma. Como você já sabe, toda fórmula começa com o sinal de igual e em seguida o nome dela. E para finalizar, fechamos o parêntese. Fica tranquilo que a gente vai ver isso no passo a passo. Bom, como você pode ver, a fórmula começa com igual, o nome dela, eu selecionei o que eu queria somar e eu fechei o parêntese. E conforme você vai executando a fórmula, ela vai aparecendo para você tudo aquilo que você está selecionando. Nota que a gente precisa somar o quanto de despesas essenciais a gente gasta. Então, a gente digita o sinal de igual e em seguida o nome da fórmula, conforme eu expliquei. Você vai pressionar Tab ou Enter e a fórmula vai aparecer na tela, assim conforme a imagem ao lado. Mas bora lá na planilha do Excel para a gente poder fazer isso na prática, né? Para você poder entender bem esse conceito. Pronto, é o seguinte, a gente está aqui na planilha onde eu estou querendo executar algumas somas para eu poder ter meus números. No caso, isso aqui é uma planilha de controle financeiro e eu determinei que eu vou ter essas despesas como meta. Eu quero gastar com transporte 50, com alimentação 400, água 50, telefone 50, higiene pessoal 50, material de limpeza 15. Pronto. Mas quanto isso aqui vai me dar no total? Eu preciso fazer uma fórmula para aplicar aqui. Por quê? Vou deletar. Eu não tenho que vir aqui e falar 50, 450, 500, 550, 600, 615. Eu tenho que simplesmente fazer uma fórmula que vá somar isso aqui para mim e me dar o resultado bem aqui. Eu vou pintar de laranja para você não se perder, porque essa daqui é uma planilha um pouquinho maior, né? Vamos lá. Conforme eu falei, você digita igual e o nome da fórmula. Igual soma. O que você precisa notar? Que a partir do momento que você digita uma letra, ele já começa a destrinchar para você quais fórmulas você tem para aplicar. E no caso aqui eu digitei só 2 letras e já me apareceu a palavra soma. Eu tenho aqui várias possibilidades. Eu posso concluir de escrever, abrir parêntese. Eu estou dentro da fórmula. Eu posso também concluir de escrever e apertar Tab. Ou eu posso nem concluir de escrever e apertar Tab. Ele vai completar para mim a fórmula. E a outra coisa que você precisa notar é o seguinte. Se você vir com a seta do seu teclado, você consegue acionar a fórmula também que você precisa. Vamos supor que eu quisesse usar só um 6. Dou um Tab e ele já digita para mim também. Então essa é uma maneira mais rápida de você estar fazendo e executando o nome das fórmulas. Mas no nosso caso aqui, vamos permanecer com a fórmula soma, ok? Eu gosto de fazer o seguinte, quando eu já vejo o nome da fórmula, eu já aperto Tab e já começo a trabalhar. Muitas das vezes, essa descrição, que é o que vai nos mostrar o que a fórmula faz e como você atua com ela, acaba atrapalhando, está em cima dos números, tá vendo? Então o que você faz? Você joga o mouse em cima até virar essa cruzeta branca. E você pode arrastar para onde você quiser. Eu vou arrastar para cá, que aqui não vai me atrapalhar. Nota também que o número 1 ele está meio que em negrito, ele está em evidência aqui. Então o que essa fórmula está dizendo para a gente? Soma para mim o número 1. Mas que número 1? Pode ser esse número aqui. Pode ser esse número aqui. Pode ser esse número. No nosso caso eu estou precisando somar o quê? Esse intervalo. E se você não está entendendo o que é intervalo, eu recomendo fortemente que você acione esse card que eu vou colocar aqui na tela agora, para você ir para a aula que eu explico justamente o que é intervalo, quando eu seleciono uma célula, o que acontece, quando eu seleciono várias, como que funciona isso. Então é o seguinte, vamos lá. Eu quero somar D8 até D14. Essa fórmula ficou muito fácil para a gente fazer. Por quê? Porque eu selecionei tudo o que eu preciso, fecho o parênteses e eu dou Enter. Prontinho. Os mesmos 615 que a gente somou lá atrás. Só que o que você precisa entender aqui? Você precisa entender que eu posso fazer de várias formas. Eu posso fazer D8, ponto e vírgula. Olha o que ele fez. Agora o número que está em evidência é o 2. Então o que essa fórmula diz para mim? Soma para mim esse. Quando eu coloco ponto e vírgula, é a mesma coisa que eu esteja falando assim, ó. Soma para mim D8 mais
D9, ponto e vírgula, mais D10, ponto e vírgula, mais D11, mais D12, mais D13, mais D14. E aí sim, eu fecho o parêntese. E eu posso dar Enter. Nesse caso, eu não preciso aplicar dessa forma. Por quê? Porque eu posso usar o intervalo de range que vai do D8 até o D14. E qual é a diferença de um intervalo para quando eu estou selecionando só uma célula? O ponto e vírgula ou 2 pontos. Quando é um intervalo, eu uso 2 pontos. Prontinho. Então aqui a gente precisava de um intervalo, tá ok? Aí você se pergunta, quando que eu vou usar separado? Bom, nesse caso, nessa planilha aqui, a gente usa separado dessa seguinte forma. Eu tenho uma fórmula somando esse intervalo, que foi a que você aprendeu agora, e eu vou ter várias fórmulas aqui para baixo, somando vários outros intervalos. E cada intervalo é um intervalo diferente do outro. Ok. Só que aqui em cima, eu preciso ter o resultado de todos os resultados que eu obtive aqui. Então aqui eu vou somar diferente, vou somar separado, ó, D7 mais D15 mais D22. Então bora fazer essa soma aqui para você entender o conceito e a diferença. Igual soma, tab. Você aprendeu que quando estiver te atrapalhando você pode movimentar para onde você quiser. Então eu quero somar o número 1, ou seja, minhas despesas essenciais, mais lazer, mais investimento, e você vem descendo. Eu quero todos os subtotais, ó, mais custos e melhoria contínua. Ou seja, toda vez que eu falo mais, eu estou usando ponto e vírgula. Porque o ponto e vírgula ele determina para mim o seguinte, ó, o meu número 1 eu já escolhi. E o número 1 aqui ele pode ser a célula, o range ou algum número. Então, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Pronto. Finalizei tudo que eu queria somar? Finalizei. Eu vou fechar com parêntese e vou pressionar Enter. Bora ver o total? Pronto. 2.855. Bom, então é isso. Se surgiu alguma dúvida, comenta aqui. Se você gostou, você curte. Se você não gostou também, você dá o dislike, não tem problema. A gente está aqui para poder atender a sua melhor expectativa. E eu quero te ajudar. Eu quero que você faça realmente aquilo que você vai usar no seu dia a dia. Eu vou sempre trazer planilhas assim que talvez para você, se estiver muito no início, você vai olhar e vai falar, nossa, essa planilha é muito complexa para mim, tem muita coisa aí. Mas é possível, é capaz. E se você está muito no início, você está do zero, faça lá o curso que eu postei. São 4 videoaulas. Realmente vai te levar do básico até o avançado para você entender todos os conceitos. E aí sim você começar a interagir melhor com essa ferramenta incrível que todas as grandes empresas precisam, né, cara? E muita gente não sabe utilizar praticamente nada aí na cara dessa planilha. Até quem diz às vezes que tem Excel avançado fica meio enrolado. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Fui!